Sabe a vontade de Deus, mas não faz. Então o apóstolo Paulo diz, esse é o carnal. Ele sabe tudo. Eu sei tudo, pastor. De vez em quando algumas pessoas dizem, não, pastor, eu sei, conheço as doutrinas. Se não sabe, não conhece. Porque se conhecesse, se soubesse, viveria. Então não basta saber. Tem que fazer. Não basta estar na igreja, tem que ser. Não basta estar no cristianismo, tem que ser cristão. Isso é radical, irmãos. A juventude que gosta de tudo que é radical, não existe nada mais radical do que ser discípulo de Jesus, porque essa é a demanda do evangelho, radicalizar. Lucas principalmente fala disso. Discipulado é radical, ou Jesus ou nada. Caim não estava disposto. O sacrifício é dado, Deus aceita o sacrifício, porque o sacrifício era expiatório. E expiação quer dizer substituição. O culpado é tirado do lugar de culpado e o inocente senta no lugar do culpado e morre no lugar do culpado. E o culpado que era culpado é declarado livre. Isso é chamado de expiação. E toda a eternidade, Jesus vai explicar esse tema. Já imaginou? A expiação é o tema que Deus vai explicar em toda a eternidade. Irmãos, veja a extensão disso. Veja a extensão disso. Caim, então, traz do melhor da terra e oferece. Vocês sabem que tipos de sacrifícios haviam no santuário? Quais eram? Me ajude a lembrar de alguns. O diário, que era oferecido às 9 da manhã, às 3 da tarde. Alcançava, era chamado de perdão continuado. Tamide, o contínuo, que oferecia graça e perdão a todo israelita se não conseguisse ir ao santuário uma vez por ano para adorar. Então, onde quer que estivesse, a graça o alcançava, o perdão o alcançava. E entre esses sacrifícios, muitos outros eram oferecidos. Vamos lembrar de alguns, por exemplo? Manjares, libação, ofertas pacíficas. Algumas ofertas eram feitas através de farinha, de frutos, outras de pombinhos, né? Jesus, quando foi ser apresentado ao templo, seus pais não podiam comprar um cordeiro, levou que tipo de oferta? Os pombinhos, oferta de pobre. Deus não deixou ninguém de fora, ninguém de fora. Por que que Deus aceita o sacrifício de Abel e não aceita o de Caim? E já está bem claro aí no texto. Por quê? Porque a oferta de Caim estava correta, mas na hora errada. Aquela hora era sacrifício de quê? Cordeiro, expiatório. A oferta de Caim era uma oferta pacífica, era para outro momento. Era a oferta de primícias, das primícias da terra, não do rebanho, porque aquela hora era de mostrar o plano da salvação. O cordeiro, que tira o pecado do mundo. E aí acontece o seguinte, Deus diz, Caim, essa não é a oferta que eu quero agora. A oferta que eu quero é igual a de Abel. E Caim ficou irado e revoltado. Agora eu quero que você abra sua Bíblia e veja bem o texto. Por que andas irado? Verso 6. Por que você anda tão triste, deprimido, semblante descaído? É quando a gente sofreu um impacto negativo muito forte. Anda cabisbaixo, irado. Aqui tinha ira. Aí vem o verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus está falando de quê aqui? Nós estamos lidando com adoração. E nós estamos vendo aqui dois modelos de adoração. Deus exige um só. Abel obedece, é servil, é discípulo. E Caim age como membro de igreja. Sabe, irmãos, não tem nada de errado em ser membro de igreja. Você pode ser um bom membro de igreja
E sendo um bom membro de igreja, você não vai para o céu, está tudo certo. Nenhum membro de igreja, por mais bom que seja, vai entrar nos portais eternos. Isso te assusta, mas é verdade. Só os discípulos vão entrar no reino eterno. E Deus fala isso, Ellen White confirma. Os discípulos nascem no reino de Deus como missionários. Eles não nascem para ficar esquentando o banco, perturbando a vida da liderança da igreja, trazendo só pepino para a igreja, abacaxi para os líderes, para o pastor, desgastando o tempo da liderança com isso. Isso é membro de igreja. O discípulo ele não gasta o tempo dele em vão, ele não gasta o tempo da liderança da igreja, porque ele não fica esperando, às vezes, a gente implorar para a igreja e dar estudos bíblicos, para testemunhar, para ter uma vida cristã, para se portar como cristão, para se vestir como cristão, para comer comida, ouvir música de cristão. O discípulo não precisa disso, porque ele tem um compromisso, ele tem um amor, que é Jesus. Membro de igreja é o contrário disso aí. E você tem que decidir nesta hora se você deseja ser um discípulo ou um membro de igreja. A escolha é sua, tem liberdade para isso. Livre-arbítrio. Este é o local, casa de adoração, e quando a gente entra por aquela porta, tem que ter isso na consciência. Aqui é uma casa de adoração. Não é do meu jeito. Caim foi do jeito dele, na hora dele, disse, não, eu quero ofertar, é isso aqui, agora. Irmãos, havia aqui porque nós estamos tratando, Moisés está falando de costumes orientais aqui, do Oriente Médio. Ele está abordando essa questão aqui no texto. No verso 7, Caim não aceita o modo que Deus dá para adorar. E como Deus aceitou a oferta de Abel, Caim entendeu uma coisa. Quem nasceu primeiro ali, Caim ou Abel? Ele era por direito de primogenitura, o que o primogênito deveria ser dentro daquela sociedade patriarcal. Ele seria o quê? O herdeiro. E quantas partes da herança ele receberia? Vocês já ouviram aquela expressão, porção dobrada? E eu vejo alguns irmãos orando na igreja sem saber o que estão dizendo. Senhor, dá-nos porção dobrada do teu Espírito. Irmão, sabe o que você está pedindo? Quando Eliseu pediu porção dobrada do Espírito de Elias, ele estava pedindo 2 vezes mais o ministério de Elias e 2 vezes mais a pressão e o sofrimento que Elias levou. Não era uma porção dobrada do Espírito Santo, não, porque o Espírito Santo não derrama em balde, em torneirada, não. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. Porção dobrada, irmãos, é ser o herdeiro. O que Eliseu pedia a Elias era para ser o herdeiro. Porque o primogênito recebia porção dobrada. Lembra que um deles foi reclamar com Jesus? Você lê em casa nos evangelhos. Então, Caim entendeu que ele agora não era mais o primogênito, amigos e irmãos, era exatamente a sequência do patriarcado. Então o primogênito recebia o dom de ser profeta, de ser o juiz, de ser o rei, o chefe e o patriarca. O responsável. Lembra de Esaú e Jacó? Esaú não deu valor, rejeitou a missão e Jacó aceitou. Fizeram tudo errado lá e Deus foi corrigindo ao longo levou anos para corrigir. Irmãos, a porção dobrada é para o primogênito e ninguém mais na cultura oriental. Então Caim entendeu que agora ele não teria mais o respeito de Abel. Porque é exatamente isso que Deus fala aí, ó. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? O que Deus está dizendo assim, Caim, você não deixou de ser o primogênito, e Abel não está reivindicando isso. Ele diz, agora Abel não vai mais me respeitar, não é? Eu não serei mais o patriarca depois de meu pai, e Abel não quer me obedecer. Mas a Bíblia não diz que Abel está pensando isso. Caim encheu a cabeça dos seus fantasmas, e Deus está conversando com ele. Se não é assim, volta lá, o pecado te espera à porta.
O que Deus está dizendo aí? Está dizendo, oh, Caim, o altar está lá na porta do santuário, lá na porta do Éden. E é lá que se resolve o problema do pecado. Vá lá, ofereça o cordeiro, mas Caim não deu ouvidos. Ele quis adorar do jeito dele. O que isso te lembra? Você quer ser um adventista do seu jeito? O pós-moderno diz, isso aí não tem nada a ver não, pastor. Isso é do tempo que eu amarrava cachorro com linguiça. Então, era um tempo melhor do que hoje, porque hoje se amarra cachorro com corrente. Não é assim? Você quer adorar a Deus como Abel, submisso, voluntário, amoroso, e atendendo o reclamo de Deus do jeito que Deus reclamava, reivindicava, ou do jeito de Caim, do meu jeito? Aqui temos duas classes de adoradores, o jeito de Deus e o meu jeito, o jeito de Caim, o jeito que eu acho que é certo, o jeito do não tem nada a ver. O céu é beleza e Jesus é legal, esse jeito aí. Qual é o seu jeito? Ou melhor, qual é a sua vontade, sua decisão? É o jeito de Deus ou o seu jeito? Você quer adorar do seu jeito? E você acha que questões culturais também envolvem estão inseridos na adoração? Pode ser, mas é a cultura de Deus. E na cultura de Deus não há espaço para a vontade egoísta humana. Eu tenho que adorar assim, porque assim me sinto bem.